que é você. Então, no ambiente hospitalar, você poderia me colocar um caso, como que a parte de administração de materiais e logística funciona? Bom, de materiais, no ambiente hospitalar funciona mais ou menos assim. Existe um setor de compras e esse setor de compras tem a equipe, todos os setores do hospital precisam passar para esse setor os materiais específicos, porque no ambiente hospitalar a gente tem tanto os procedimentos, mas cirurgia, internação, tem diferentes tipos de procedimento, mas tem especificações. Então, por exemplo, pode ser que um cardiologista queira um stent, uma coisa para cirurgia cardíaca bem específico, de uma marca tal, de um tamanho. Por isso, aí para isso, o setor da medicina vai passar para esse setor de compras todas as especificações e a partir disso e analisando a demanda do hospital é que esses materiais vão ser comprados. Então tem que analisar que tipo de material especificamente é necessário, qual é a demanda desse material, então se for cirurgia, quantas cirurgias são feitas, o tempo que leva para chegar. Então precisa ter sempre uma quantidade de estoque no hospital para que não falte material até que uma nova remessa chegue. Então tudo isso tem que ser levado em consideração e aí é um setor específico, mas sempre articulado com cada clínica do hospital. Então cada setor precisa estar em parceria, em afinidade com o setor de compras. Então precisa do momento do pedido, né, controlar exatamente as características dos materiais. Isso. E ter uma racionalidade para não imobilizar tanto capital, né, não ter tanto estoque, mas ao mesmo tempo manter o mínimo necessário. Sim, por exemplo, a gente está vivendo agora a questão da pandemia. E aí a gente está com uma necessidade maior de certas medicações. E a gente sabe que no mundo inteiro não está conseguindo. Então, quando a gente consegue comprar, a gente precisa ter uma previsão de, vamos supor, se a gente consegue comprar só a cada 2 meses. Então, a gente precisa ter essa previsão para 2 meses e meio, pelo menos, porque como a gente lida com vidas, não dá para ficar com falta, entendeu? Então, tem que ter essa previsão de um pouquinho de estoque tem que ter. Não pode ser aquele estoque absurdo, porque também tem materiais que são perecíveis, gera um custo para o hospital, a gente precisa de espaço, precisa ter um controle maior por conta de questão de infecção, mas a gente precisa ter um pouco de estoque, sim. Perfeito. Isso também tem relação com as operações, né, com os processos. Então, a área de administração da produção e operações também está presente dentro de um hospital? Produção, no sentido de produzir um material, não. Mas de operações, de procedimentos, protocolos, isso sim. E aí funciona, tem 2 vertentes, 2 caminhos. Ou a gente tem protocolos, procedimentos, padrões, que são referências de outras instituições, por exemplo, o Ministério da Saúde coloca um protocolo, preconiza um protocolo específico, ou a Organização Mundial da Saúde, ou a Sociedade de Pediatria, a Sociedade de Ginecologia, o que for, né? Ou é uma coisa assim, ou o próprio hospital monta um grupo de trabalho, ele identifica um problema, né? Normalmente a gente verifica, tem controles no hospital. Então, esses sistemas de controles, que são equipes de auditoria e controles, elas vão montar um grupo, identificar um problema, montar um grupo de trabalho para trabalhar, para fazer um protocolo em cima desse problema. Então, aí é bem específico. Então, pode ser tanto externo quanto interno com esses grupos de trabalho. E então, geralmente, esses processos são formalizados? São. Eles precisam ser formalizados, tanto de uma maneira quanto de outra. E aí ele precisa ser formalizado pela equipe que faz, formalizado, passado para toda... ele é feito pela equipe, pelo grupo de trabalho, aí ele é conferido pela parte de gestão do hospital, né, a parte de o diretor do hospital, o diretor técnico, esses níveis mais superiores vão dar ciência a isso.
e aí é repassado para toda a equipe. Então, um procedimento que envolva infecção hospitalar, por exemplo, ele vai ser passado desde o diretor do hospital até a pessoa da lanchonete. Então, vai ser feito um trabalho para transmitir essa informação para todo mundo. Certo, então desde a qualificação das pessoas, o processo já é importante para saber como qualificar. Desde a qualificação desses profissionais que vão atuar, mas antes disso, a gente também tem uma necessidade grande em questão de controle. Em serviços de saúde, a gente tem que trabalhar muito com auditoria e controle. Então, todos os processos precisam ser auditados e precisam ser passíveis de controle para terem qualidade, porque como eu disse, antes a gente lida com vidas e a gente tem uma preocupação, não só preocupação, tem um problema muito grande quando acontece algum problema, né? E aí, para corrigir o problema é mais difícil, então a gente tenta sempre, na medida do possível, evitar. E além de tudo, a gente é cobrado por mecanismos externos. Então, o hospital tem auditoria e controle porque o SUS cobra isso e porque os planos de saúde cobram isso também. Aí a gente tem certificações internacionais que falam que o hospital tem uma qualidade X ou Y e é interessante para o hospital ter isso. Então, nessa sua descrição sobre os processos, né, e até mesmo por o hospital ser uma organização que presta serviços, o papel das pessoas é bastante importante nisso. A gente fala muito em qualidade tecnológica dos materiais, mas mais importante do que os materiais utilizados são as pessoas que estão aqui para prestar o atendimento, para prestar o cuidado, para prestar essa assistência à saúde. Então, nós temos uma equipe muito grande, porque o hospital ele funciona 24 horas por dia, né? Então, e todos os dias do ano. É uma rotatividade grande de funcionários, ninguém consegue ficar no hospital, são escalas diferentes, melhor, são uma rotatividade muito grande de escalas. Nós temos escalas diurnas, escalas noturnas e escalas do final de semana. Nunca tá uma mesma pessoa durante o ano inteiro, porque ela precisa ir para casa, etc. Então a gente tem um regime de trabalho diferente de outros serviços e uma quantidade muito grande de pessoas. Aí as equipes elas são divididas, né? Então nós temos a equipe, por exemplo, a equipe de enfermagem, que é a maior equipe do hospital, que envolve os enfermeiros, os técnicos de enfermagem. A gente tem a equipe médica, que é todos os médicos de todos os setores, e aí cada setor tem um coordenador daquela área e alguns supervisores, até a gerência de enfermagem, a gerência médica, para tentar resolver os problemas que acontecem, porque como eu disse, a gente trabalha em regime de escala, o hospital funciona 24 horas, então tem uma quantidade muito grande mesmo de pessoas trabalhando. Não é igual uma loja que você tem 10 funcionários e consegue atender. Todo hospital facilmente passa de 100 funcionários. Então percebo, né, a importância que a escala funcione efetivamente. Ela é criada, organizada, inclui tanto o coordenador do setor quanto alguém do setor de administração de pessoas para isso? Sim. A escala, elas funcionam a gente consegue adaptar, coexistem diversas escalas diferentes, diversas escalas de trabalho e com diferentes profissionais, né? Então, normalmente, o que acontece? A gente tenta fazer, na medida do possível, tirando os cargos de gerência, a gente tenta fazer com que todos os outros cargos funcionem por escala. Então, são escalas de 12 por 36, o profissional trabalha 12 horas, folga 36 e volta 12 horas. E essa escala é fixa. Então, a mesma equipe trabalha sempre junto.
tá? É importante isso para que a equipe consiga confiar uma na outra, etc. Então, nós temos hoje 4 equipes no hospital que trabalha. Uma equipe, vamos supor, esse mês vai ser uma equipe diurna ímpar, uma equipe diurna par, uma equipe noturna ímpar e uma equipe noturna par. Os gestores, a parte de gerência de enfermagem e gerência de medicina, por exemplo, aí trabalha só no período diurno. E cada um desses turnos tem um coordenador específico. Porque a equipe tem um coordenador, então a equipe toda é formada, ela se conhece, ela tem um coordenador. É importante para tentar fazer com que a equipe trabalhe melhor e, ao mesmo tempo, possibilita, quando tem algum problema de funcionários que não estão se adaptando, consegue, tem mais outras possibilidades de adequar isso. Ok, e sobre a parte de marketing, como que o hospital tem alguma particularidade? Existe essa equipe dentro de um hospital? Marketing no sentido de propaganda seria... É que o marketing do hospital, o hospital ele tem um serviço um pouco diferente. Ele não é uma propaganda propriamente dita no sentido de venha até nós, né? Mas tem algumas campanhas de marketing mais voltadas para melhorar a imagem do hospital, para mostrar para a população os serviços que a gente oferece. Então, tem, mas ele não é igual uma loja que teria uma página no Face, uma página no Insta e faria propagandas na TV assim. Então, o marketing hospitalar ele é um pouco diferente, nesse sentido de que ele não faz uma propaganda de vem até nós. Ele faz mais uma propaganda, às vezes, de mostrar um serviço que a gente está dando para a comunidade, né? Ou um serviço novo que está sendo feito, ou uma possibilidade de parceria que a gente está oferecendo. É mais nesse sentido e não tão comercial. A gente sabe que no final acaba sendo comercial porque isso reflete na imagem do hospital e aí as pessoas têm uma certa Então teria mais um papel de comunicação social do que de marketing efetivamente. Seria mais de comunicação social, seria mais isso. Ok. E a parte de administração financeira? A parte de administração financeira ela é particularmente complicada para um hospital, porque nós temos, da mesma maneira que eu tinha falado da escala e dos materiais que tem bastante especificidade, nós temos hoje pacientes, pessoas, né, clientes, sujeitos que são particulares, então a pessoa vem, faz o serviço e paga. A gente tem da saúde suplementar, que são os planos de saúde, e a gente ainda tem convênio SUS. Então, tem que articular essas 3 coisas. E aí, os recebimentos são dessa maneira, os repasses são dessa maneira, e a gente conseguir articular isso, porque o SUS tem uma tabela específica, cada plano de saúde tem uma tabela específica, e o particular também tem valores que são sujeitos ao mercado. E isso faz com que a gente tenha um setor de finanças que trabalha bastante. Porque esses dois, tanto o SUS quanto os planos de saúde, eles precisam de formulários específicos. Se não for tudo muito bem feito, o plano de saúde glosa, ou quer dizer, ele não repassa para o hospital aquela verba referente àquilo, e aí o prejuízo é do hospital, porque a gente não pode depois cobrar o cliente. Então, ele é bastante complicado nesse sentido. E até o setor de compras também é complicado, porque tem coisas que são compradas em determinados laboratórios, porque os nossos fornecedores são muitos. Não tem um único fornecedor, né? E normalmente são produtos mais caros. Isso dificulta um pouco. Sem contar, claro, as funções tradicionais, como folha de pagamento, fornecedores, etc. Essa parte sim. E por conta do regime de escala, também tem alterações em relação a isso. Porque quando há troca de escalas,
Tem que ter uma atenção maior à folha de pagamento. Então, até a questão da folha de pagamento é diferente, porque o período noturno tem adicional noturno, quem trabalha nas UTIs tem um adicional de UTI, cada profissional recebe um valor totalmente diferente, né? Normalmente tem médicos que nem precisam de contrato de trabalho, eles são terceirizados. Às vezes eles são contratados por pessoa jurídica, como prestador de serviço. Então tem diferentes tipos de contrato também relacionados à folha de pagamento. Ok. Bom, obrigado então pela sua contribuição, nos auxiliar a ver um pouco mais sobre como as áreas principais da administração, dentre outras que a gente nem citou, fazem parte dentro de uma organização que tem algumas especificidades como o hospital.